Quando a gente pensa na essência dos grandes momentos do esporte, a imagem que geralmente domina a nossa mente é algo puramente visceral, né? É, com certeza, aquela coisa bem crua mesmo. Exato. É o suor escorrendo, a sujeira ali marcando o uniforme, a grama arrancada pela chuteira e tipo aquela intuição quase mágica de um treinador na beira do campo, sabe? Uhum. Aquele cara que sente no fundo do estômago que é o momento exato para uma substituição que vai mudar a história do campeonato. Porque, historicamente, o esporte sempre foi lido como uma arte caótica. Sim, onde o brilhantismo era meio que invisível, né? Até o exato segundo em que ele explodia na nossa frente. Era um universo puramente analógico. Totalmente analógico. Havia uma dependência absoluta e até inquestionável do instinto humano. O sucesso ou fracasso de uma temporada inteira muitas vezes repousava no faro de um olheiro Verdade. ou naquela leitura empírica de um técnico que já estava no esporte há décadas, sabe? A genialidade não era medida, ela era só testemunhada. Mas, olha, a realidade que as fontes da nossa análise de hoje revelam joga um verdadeiro balde de água fria nesse romantismo. Nossa, e como joga? Pois é. O time que vai levantar a taça do campeonato nesse fim de semana provavelmente não vai ganhar por causa de um discurso inflamado no vestiário durante o intervalo. Não mesmo. Vai ganhar porque uma arquitetura invisível de algoritmos analisou, tipo, terabytes de dados de sono, posicionamento geométrico, fadiga muscular. Nesse nosso mergulho profundo pelas anotações que a gente compilou, fica muito claro que a tecnologia está virando o mundo esportivo de cabeça para baixo. E de um jeito muito silencioso, né? Sim. E não estamos falando, sei lá, de telões maiores nos estádios. Estamos falando da quantificação extrema de cada milissegundo do jogo, através de coisas como dispositivos vestíveis, infraestruturas gigantes de Big Data e inteligência artificial. E o que torna essa mudança estrutural tão fascinante é que ela acontece quase que inteiramente nos bastidores. O fã ali na arquibancada continua vendo 11 jogadores de cada lado, ou rebatidas ou arremessos, mas a forma como o jogo é gerido... Como os atletas são escolhidos. Isso, e até como a organização lucra com a venda de um cachorro-quente, tudo isso mudou num nível molecular. Nós estamos diante de um ecossistema totalmente novo. Certo, então vamos desvendar isso. Se a gente quer entender, para quem está escutando, como essa montanha invisível de dados redefiniu os campeonatos modernos, a gente precisa começar da origem absoluta dessa informação, né? Exatamente, do ponto zero. E pelo que os documentos mostram, a coleta de dados não começa num servidor na nuvem. Ela começa na pele. A origem de toda essa arquitetura é a própria biologia humana. Sem dúvida. Antes de falarmos sobre sistemas globais, a primeira grande ruptura ocorreu quando a gente parou de apenas olhar para os atletas e passou a monitorar eles de forma contínua. Certo. A tecnologia vestível, os famosos wearables, transformou o corpo humano na primeira e mais importante fonte de dados brutos do esporte atual. Sabe, lendo o material, a imagem que não saía da minha cabeça era a de um carro moderno de Fórmula 1. Olha, uma analogia perfeita. Porque, tipo, um Fórmula 1 não é apenas um motor potente e 4 rodas aerodinâmicas, né? É essencialmente um computador sobre rodas forrado por centenas de sensores. Sim, que transmitem tudo. Exato. Eles mandam informações vitais como pressão, temperatura, desgaste, tudo em tempo real lá para os engenheiros nos boxes. E, aparentemente, os atletas de hoje são exatamente isso. Eles viraram painéis de dados ambulantes. A comparação é extremamente precisa. E o detalhe crucial aqui, para quem acompanha a gente, é como isso é feito. Como assim? Não estamos falando daquelas pulseiras inteligentes que a gente usa para contar passos na caminhada. O esporte de alto rendimento utiliza monitores de biofeedback de nível médico. Nossa, nível médico mesmo. Sim, nós temos atletas dormindo com dispositivos que medem não apenas quantas horas eles descansaram, mas a arquitetura exata do sono, as fases de sono profundo, o ciclo do REM. Caramba! E mais, temos sensores que avaliam a variabilidade da frequência cardíaca, o que indica direto para o sistema nervoso central se o corpo está estressado, fadigado ou se está pronto para o impacto. É um raio-x em tempo real. Exato. Há inclusive equipamentos que leem atividade cerebral
para medir o foco e o tempo de reação cognitiva antes de uma final, por exemplo. Cara, isso muda completamente a forma como eu imagino a preparação de um time. Se o sistema sabe que o zagueiro principal está com uma variabilidade de frequência cardíaca indicando, sei lá, fadiga extrema, Uhum, antes mesmo dele demonstrar qualquer cansaço visualmente nos treinos, o técnico deixa de ser apenas um estrategista tático, concorda? com certeza. Ele passa a ser um gestor de recursos energéticos. Exato. Ele tira o jogador do treino de explosão não porque, tipo, achou melhor, mas porque o painel de dados apontou um risco de lesão de 82%. Precisamente. A gestão de carga de trabalho se tornou uma ciência exata. E a coleta de dados não para aí na fisiologia, não. Tem mais. Muito mais. O material também destaca o uso de rastreamento avançado de posição. O que as equipes fazem hoje é instalar sistemas ópticos de alta definição nos estádios e nos centros de treinamento que acompanham cada mínimo movimento. Como um GPS de altíssima precisão. Isso, eles não estão apenas gravando o vídeo do jogo. O sistema de rastreamento traduz o movimento de cada jogador no espaço real para coordenadas geométricas exatas, tudo num eixo tridimensional. É como se a vida real estivesse alimentando um videogame incrivelmente complexo em tempo real, né? É exatamente essa sensação. E as anotações mencionam que o recrutamento também absorveu isso. Em vez de mandar um olheiro lá para o interior, assistir a um torneio de base e voltar com anotações num caderno, Dizendo que o garoto tem um bom domínio de bola, né? isso. Dizendo que o moleque é bom de bola. Em vez disso, as organizações cruzam esses dados avançados de desempenho físico e espacial com análises preditivas. Que é onde a mágica acontece. Eles modelam o que o jogador faz hoje para calcular a probabilidade matemática dele se tornar uma estrela daqui a, 5 anos. O que representa uma mudança monumental na estrutura do esporte como um todo. O processo de descobrir novos talentos está, em muitos aspectos, sendo completamente automatizado. A intuição perdendo espaço? A avaliação puramente qualitativa perde espaço para avaliação quantitativa. E aqui, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Vai em frente. Ao transformarmos o sono de um garoto, o ritmo do coração dele e as coordenadas X e Y de cada passe que ele dá numa planilha gigantesca, a gente não corre o risco de ignorar a centelha invisível do talento? Entendo o seu ponto. Quero dizer, a vontade de vencer, a criatividade no momento de pânico, aquele brilho no olho que a gente fala. Estamos dizendo que a intuição do esporte foi inteiramente substituída pela frequência do pulso. Olha, o que as nossas fontes indicam não é uma substituição completa do talento pela máquina. Não é bem isso. Tá. Mas sim uma iluminação de áreas que o olho humano jamais conseguiria captar sozinho. Pensa naquele olheiro tradicional que você mencionou. Certo. Quando um olheiro veterano dizia que um garoto tinha faro de gol ou que ele se posicionava bem, ele estava, na verdade, reconhecendo um padrão geométrico e comportamental. Só que através de anos e anos de experiência empírica. Ah, faz sentido. Ele só não sabia dar um nome matemático para aquilo. Exato. O que a tecnologia faz hoje é quantificar essa intuição. O sistema não joga o jogo, mas ele revela que o que a gente chamava de bom posicionamento é, estatisticamente, a capacidade de ocupar um espaço no campo onde a probabilidade de interceptação do adversário cai em, 15%. Uau! Então a máquina não apaga. Ela valida e expande a intuição humana. Perfeito. O instinto ganha respaldo estatístico. Só que isso cria um problema logístico gigantesco, né? Ah, com certeza. Porque se a gente pensar que temos dezenas de atletas com a biometria sendo rastreada o tempo todo, mais sistemas de câmeras mapeando coordenadas a 60 quadros por segundo em cada treino e em cada jogo. É uma avalanche. A quantidade de informação gerada em apenas um dia deve fazer qualquer computador normal explodir? Explodir e derreter, sem exagero. Se cada jogador é um sensor constante, o problema imediato é que o cérebro humano, e até planilhas convencionais ou bancos de dados padrão de escritórios, literalmente entram em colapso tentando ler isso. Não tem como dar conta. Não tem. Você não pode simplesmente bater o olho para essa quantidade de dados. É necessária uma arquitetura inteiramente nova apenas para armazenar e processar tudo,
o que nos introduz ao conceito central dessa revolução. O Big Data. Exatamente, o Big Data. E Big Data não significa apenas muitos dados. Refere-se a conjuntos de informações cujo volume, velocidade e complexidade são tão extremos que exigem infraestruturas computacionais totalmente diferentes para serem manipulados. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para quem está ouvindo ter uma noção puramente visual do que esse volume e velocidade significam na prática, os documentos trazem um exemplo impressionante. O da Major League Baseball. Esse mesmo. O sistema usado na liga de beisebol, o StatCast. Nós pensamos no beisebol como um jogo meio lento, né, com muitas pausas. Sim, é a fama do esporte. Mas o StatCast é um monstro tecnológico. Ele usa uma combinação de câmeras de altíssima velocidade e tecnologia de radar super avançada. Em cada arremesso, o radar não mede apenas a velocidade da bola. Ele vai muito além disso. Ele mede a taxa de rotação da costura da bola de beisebol em frações de segundo. E as câmeras medem a eficiência da rota que o defensor fez para pegar essa bola no ar. Em um único jogo, esse sistema gera algo em torno de 7 terabytes de dados não compactados. 7 terabytes é um número que desafia a nossa compreensão diária. Exato. Para colocar isso em perspectiva para o pessoal, 7 terabytes de dados brutos equivalem a milhares e milhares de horas de vídeo em alta definição. Nossa! Ou tipo, bibliotecas inteiras de texto denso. E tudo isso é gerado por um único sistema, em um único estádio, durante apenas uma tarde de rebatidas e corridas. E lembrando que o beisebol tem milhares de jogos por temporada. É assustador. E o mais impactante dessa arquitetura de Big Data é que os 7 terabytes coletados dentro de campo representam apenas uma face da moeda. Como assim? O que as fontes demonstram claramente é que a fome de processamento é igualmente voraz no lado dos negócios. As organizações esportivas não são apenas times, né? São corporações. São complexos de entretenimento gigantescos. Elas utilizam essa mesma musculatura de dados para dissecar e prever o comportamento do consumidor. O objetivo final ali é melhorar o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Entendi. Da venda de ingressos, o rastreamento das compras de lanches e bebidas dentro do estádio, a venda de produtos oficiais, as interações em redes sociais e até as métricas de patrocínio. É um mar de informações comerciais que flui com a mesma velocidade da telemetria lá do campo. Exatamente. Sabe, lendo essa parte do relatório, a sensação que dá é que existe um outro jogo acontecendo em paralelo. Mas esse segundo jogo é jogado contra os próprios torcedores e as carteiras deles. É uma boa forma de colocar. As anotações descrevem o que eles chamam de ciclo do fã, e a precisão do processo é absurda. A jornada inteira é milimetricamente orquestrada. E como funciona essa jornada segundo os dados que a gente avaliou? Funciona tipo assim. O torcedor entra na internet e compra um ingresso para o jogo de sábado. O sistema não apenas registra a venda e pronto. No momento exato em que a compra é confirmada, o algoritmo analisa o perfil daquela pessoa. Em milissegundos. Sim. E oferece instantaneamente um cupom com um leve desconto para ele melhorar a categoria do assento. Aí depois que o jogo acaba, como um aparente gesto de gratidão por ela ter ido ao estádio, ela recebe um e-mail com desconto em produtos da loja oficial. Uma camisa, um boné. Isso. E a partir desse ponto, o torcedor entra num funil automatizado de ofertas calculadas, cujo único propósito é transformar um espectador casual num consumidor leal e recorrente. O que a gente vê aí não é mais aquele velho marketing de enviar e-mails aleatórios torcendo para alguém abrir, né? Nem um pouco. É a aplicação estrita de mineração de dados, o famoso data mining, cruzado com análise preditiva. E como o data mining entra nessa história? O processo de mineração de dados é onde o sistema vasculha esses 7 terabytes comerciais em busca de padrões ocultos. E a análise preditiva pega esses padrões históricos para calcular as probabilidades do que vai acontecer no futuro. Ou seja, o sistema sabe que existe uma grande chance de eu querer comprar uma camisa oficial do time na terça-feira seguinte a uma vitória suada. Exatamente, porque eles aplicam métodos sofisticados para fatiar todo esse Big Data. Um desses métodos é o agrupamento ou clustering, onde os algoritmos agrupam fãs com comportamentos históricos de compras idênticos. Eles usam métodos de classificação estatística pesados.
Então, se o histórico de milhões de transações mostra que torcedores que compram ingressos nas quartas-feiras à noite, sentados no setor norte, têm 72% de probabilidade de aceitar um upgrade de assento se a oferta for feita em até 5 minutos após a compra original. Caramba! O sistema não pensa, ele simplesmente executa a oferta no quarto minuto. O rigor matemático usado para medir a rotação da bola de beisebol lá no campo é o mesmíssimo rigor usado para prever o comportamento de consumo na arquibancada? E isso nos leva a um gargalo lógico inevitável. Qual? Pensa comigo, temos o corpo biológico dos atletas gerando dados contínuos de estresse. Temos radares e câmeras gerando montanhas de 7 terabytes por tarde, detalhando o desempenho espacial de cada um. Sim. E ainda temos sistemas de venda rastreando e agrupando o comportamento de milhares de torcedores em tempo real. Como o volume de dados quebrou as antigas planilhas, a complexidade agora quebra a capacidade humana de interpretar isso tudo. Definitivamente. Obviamente não existe cérebro humano, nem um exército de estatísticos trancados num prédio capaz de cruzar essas informações a tempo de tomar uma decisão útil para o próximo jogo. E essa é a ponte natural para o nosso próximo tópico de análise. Quando o volume atinge essa escala absurda, o cérebro humano precisa sair da equação de processamento. Entra a máquina. Exato. É aí que a computação assume a linha de frente da criatividade analítica, através da inteligência artificial e, mais especificamente, do aprendizado de máquina, o machine learning. Nós entregamos a montanha de dados para a máquina e pedimos que ela faça sentido de todo esse caos. E para a gente entender as fontes de uma maneira bem prática, inteligência artificial aqui se refere a sistemas de computador realizando tarefas que tipicamente exigiriam a capacidade cognitiva e criativa humana, né? Isso. Coisas como percepção visual complexa ou tomada de decisão em cenários muito incertos, e o machine learning é a engrenagem dentro disso, certo? Correto. E a forma como o machine learning funciona é o grande diferencial de tudo. Historicamente, a programação era feita por regras rígidas escritas por humanos. Você dizia para o computador, se acontecer X, faça Y. A famosa lógica de programação básica. Exato. O aprendizado de máquina elimina essa necessidade. Em vez de um programador sentar e escrever um código enorme explicando o que é um passe excelente num jogo de futebol, O que seria quase impossível de definir perfeitamente em código. sim. Em vez disso, o sistema é alimentado com vídeos e dados de 10 mil passes que resultaram em gols. A própria máquina analisa esses milhares de exemplos e, de forma autônoma, encontra os padrões ocultos. Uau! Ela encontra as métricas de aceleração e as geometrias que definem um sucesso. A máquina aprende e melhora sem ser explicitamente programada para isso. Isso explica por que as aplicações táticas descritas nos documentos são de cair o queijo. A inteligência artificial absorve a biometria dos vestíveis e a telemetria das câmeras de alta velocidade durante a partida. Tudo ao mesmo tempo. E o técnico, então, não recebe apenas um relatório bobo dizendo quem correu mais. O sistema de IA avalia a eficiência exata de um movimento, tipo a biomecânica de uma cobrança de pênalti, e cruza isso com um desgaste físico. Que é onde o valor real se mostra. Sim, porque o treinamento passa a ser desenhado pela máquina com base em variáveis qualitativas e quantitativas combinadas. Esse nível de análise preditiva e diagnóstica se torna uma ferramenta de empoderamento profundo para as comissões técnicas. Elas desenvolvem rotinas de treinamento hiperpersonalizadas. Para cada jogador. Para cada um. E isso previne lesões antes que os tecidos musculares cheguem no limite, prolongando a vida útil e a performance de todo o elenco. Mas as notas apontam que a inteligência artificial não ficou restrita lá aos vestiários. O uso da IA se expandiu violentamente para fora de campo também, engolindo até o jornalismo esportivo e as transmissões de televisão. Verdade. As fontes confirmam que a IA já consegue escrever artigos sobre as partidas de forma autônoma. Sim, eles usam algoritmos de geração de linguagem natural, o NLG. O sistema captura os dados estatísticos básicos da partida, como o placar, os maiores pontuadores. E transforma isso em texto. Isso, transforma essa tabela fria de números num texto narrativo, coerente e legível em questão de milissegundos após o apito final do juiz. Além disso, o material cita que a IA pode ajustar os ângulos das câmeras ao vivo de forma autônoma.
para focar exatamente onde a probabilidade de uma jogada importante é maior. E ainda tomar decisões de publicidade em tempo real para maximizar a retenção da audiência. O que é assustadoramente eficiente. O que me faz levantar uma bandeira vermelha aqui, tipo, se um algoritmo de machine learning já consegue adivinhar para onde a bola vai, escolher o melhor ângulo de câmera, inserir o anúncio perfeito na tela e depois escrever o artigo resumindo o evento, a gente está prestes a ver narradores, diretores de TV e jornalistas sendo sumariamente substituídos por servidores. Olha, esse é o instinto imediato da maioria das pessoas diante dessa revolução, né? Mas as anotações detalham uma dinâmica bem diferente. Como assim? Precisamos lembrar do mecanismo do machine learning que eu comentei. Ele reconhece padrões fantásticos com base na experiência passada. Ele é inigualável em otimizar e descrever mecanicamente o que ocorreu ou que provavelmente vai ocorrer. Certo. Ele lida com os fatos crus. Exato. No entanto, a máquina não compreende o contexto humano. Ela não entende o peso narrativo de um atleta voltando aos gramados depois de uma lesão devastadora, ou a ironia de um erro crucial no último minuto. Falta o sentimento. A IA cuida do trabalho mecânico de escrever o resumo estatístico para que o jornalista humano tenha tempo de investigar e escrever sobre o drama, a emoção e o espírito da equipe. Nas transmissões e no jornalismo, a inteligência artificial atua como um exoesqueleto intelectual. Um exoesqueleto. Gostei desse termo. Ela potencializa as capacidades dos profissionais humanos entregando a eles dados super refinados, em velocidade recorde, mas a intuição para criar a narrativa ainda exige a presença humana. É uma perspectiva muito mais colaborativa do que apocalíptica, né? E isso nos leva a um ponto inevitável da nossa análise de hoje. Vamos dar uma recapitulada aqui? Vamos lá. Nós temos sensores lendo a mente e o coração de cada atleta. Temos infraestruturas coletando 7 terabytes de telemetria espacial, cruzando tudo isso com um agrupamento preditivo de milhares de torcedores. Sim. E no topo dessa pirâmide toda, temos algoritmos de machine learning mastigando tudo para ditar táticas de treino e redigir resumos pós-jogo. Escutando tudo isso de uma vez, a sensação é de que o esporte já vive no ano de 2050. Totalmente. Mas, se essa máquina analítica é tão fantástica, por que o time da minha cidade ainda sofre com táticas ultrapassadas e erros amadores? Por que não estamos vendo todos os times do planeta operando como máquinas cibernéticas infalíveis agora mesmo? Porque, como em toda grande revolução, existe um choque violento entre o projeto no papel e a realidade bruta da execução, sabe? Existem obstáculos práticos imensos escondidos ali nos bastidores. Qual é o principal deles? O primeiro é o próprio poder de computação. Nós, de fato, avançamos muito, componentes mais baratos e menores permitiram saltos enormes e estamos até vislumbrando a computação quântica, Que mudaria o jogo de novo. que tem o potencial de resolver problemas logísticos ainda mais absurdos, sim. Mas ter hardware potente é apenas o primeiro e menor dos passos. Sem dúvida. E, lendo as fontes, o que parece ser o verdadeiro pesadelo para os desenvolvedores é a integração. A ideia de que você compra os sensores, instala o Big Data, liga a inteligência artificial e tudo se conecta num passe de mágica é tipo uma fantasia total. A integração de sistemas é o maior gargalo técnico atual, sem sombra de dúvida. Fazer bancos de dados massivos e sistemas operacionais de empresas completamente diferentes conversarem de forma fluida é um desafio colossal. A analogia que as anotações inspiram é que esses sistemas não apenas se recusam a conversar, eles falam línguas totalmente diferentes. Como assim? É tipo tentar colocar um poeta francês, um matemático russo e um chefe de cozinha japonês numa mesma sala e pedir para eles escreverem um único livro em tempo real, e sem tradutor. Nossa, caótico. Muito! O sensor de biometria fala a língua dos batimentos cardíacos por minuto. As câmeras do StatCast falam a língua das coordenadas x e y a 60 quadros por segundo, e o sistema de bilheteria e vendas fala a língua dos códigos de barra e cartões de crédito. E juntar tudo isso? Criar um painel único que traduz as 3 linguagens simultaneamente, sem quebrar todo o sistema,
é uma dor de cabeça monumental para a engenharia. Essa metáfora da barreira de linguagem ilustra perfeitamente o atrito dessa arquitetura de dados toda. E olha, o problema não para na tecnologia. A análise aponta para uma crise pesada de recursos humanos no esporte. Faltam pessoas para pilotar a máquina. Exatamente. Não basta ter oceanos de dados. É inútil se você não tiver especialistas que saibam navegar neles. Existe uma demanda desesperadora nas organizações esportivas por cientistas de dados, engenheiros de software e analistas qualificados. Gente que saiba o que fazer com a informação. O gargalo real é encontrar profissionais que saibam formular as perguntas certas para a máquina responder. O que naturalmente levanta a questão dos custos, né? Implementar sistemas de rastreamento de alta definição, contratar equipes inteiras de cientistas de dados e comprar servidores gigantescos cria uma barreira financeira esmagadora. Altíssima! Isso parece criar um abismo claro. Times com os cofres cheios se tornam superpotências tecnológicas, enquanto os clubes menores continuam dependendo do velho caderninho de anotações do treinador. A disparidade financeira é muito real e profunda. Mas, incrivelmente, as fontes que a gente analisou sugerem que a barreira definitiva, a mais resistente de todas, não é o orçamento milionário ou a incompatibilidade de códigos. Não? Qual é, então? É a barreira cultural. A aceitação organizacional da mudança é o ponto de maior atrito disparado. E o documento ilustra isso perfeitamente citando o livro e o filme que veio depois, o Moneyball, o homem que mudou o jogo. Ah, o caso clássico do Oakland Athletics no beisebol. Aquele time que decidiu usar estatísticas cruas para montar um elenco barato e competitivo. E esse mesmo. A importância de Moneyball nesse contexto é que ele expõe cruamente a guerra entre o instinto e o algoritmo. Como foi isso na prática? Bom, quando a diretoria começou a ignorar os olheiros veteranos, que avaliavam o talento pela postura do jogador ao rebater ou por atributos físicos bem clássicos, O famoso olhômetro? isso, e eles passaram a usar algoritmos baseados exclusivamente na porcentagem de chegada em base, a resistência interna ali foi vulcânica. E dá para entender, né? Porque você está lidando com o orgulho profissional das pessoas. Você não está apenas dizendo a um treinador com 40 anos de experiência que ele precisa aprender a ler um gráfico no computador. Não, é bem pior. Você está dizendo para ele que a intuição de vida dele, o feeling que ele desenvolveu assistindo a milhares de jogos na beira do campo, tomando chuva, é matematicamente inferior a um computador rodando uma análise preditiva. E o orgulho humano sempre vai ser o mecanismo de defesa mais difícil de desarmar. A relutância em abandonar práticas tradicionais tão arraigadas, as políticas internas de diretoria e a recusa categórica em ceder o poder de decisão para as planilhas, tudo isso frequentemente sabota integrações tecnológicas inteiras. Caramba! O adversário mais formidável da inteligência artificial não é a complexidade do código, mas sim a inabalável teimosia humana. O que traz uma camada irônica brilhante para a nossa discussão, né? A gente começou falando de como tentamos substituir o suor e a intuição pela pureza, pela frieza das máquinas. E acabamos descobrindo que o ego humano continua sendo o grande tropeço no meio do caminho. Pois é o ciclo clássico de qualquer inovação disruptiva. Para a gente sintetizar a nossa análise profunda de hoje, é inegável que a metamorfose operacional dos esportes está acontecendo a passos muito largos. Sem dúvida. A jornada de monitorar a variabilidade cardíaca de um único zagueiro até o processamento simultâneo de 7 terabytes de telemetria e padrões de consumo de ingresso é, extraordinária. É coisa de ficção científica. Nós delegamos a síntese do caos ao aprendizado de máquina para prever lesões, faturar em cima de lanches nos estádios e ajustar câmeras de TV de forma totalmente autônoma. Certo. Porém, a fricção entre linguagens de código incompatíveis, as montanhas de dinheiro exigidas e o insuperável efeito Moneyball da cultura interna garantem que essa revolução permaneça sendo uma obra colossal, porém inacabada. Uma obra imensa e fascinante, com certeza. E olha, observar toda essa transição me provoca um pensamento que não saiu da minha cabeça enquanto a gente mergulhava nesses relatórios. Algo para todos que acompanharam a nossa análise de hoje refletirem. Qual seria? Nós detalhamos como o esporte ancestral prosperava nas águas turvas e caóticas do talento e do acaso. Mas, se projetarmos o futuro que essa tecnologia desenha,
Se a coleta de dados de biofeedback, a infraestrutura de Big Data e o aprendizado de máquina se tornarem de fato impecáveis. Se não tiverem mais falhas. Isso, a ponto de otimizarem matematicamente cada gasto energético de um atleta, preverem a trajetória milimétrica de cada bola e anteciparem cada tática do adversário no segundo exato. O que restará da imprevisibilidade do jogo? É uma ótima pergunta. Se o esporte no campo de grama se tornar apenas a execução física de uma simulação perfeita que já foi jogada pelos computadores horas antes, ainda haverá espaço para o sublime? Por inesperado milagre esportivo? Nossa! Ou será que ao construirmos a máquina de vitórias perfeita, a gente corre o risco de eliminar o mistério cativante que nos fez prender a respiração diante de uma partida na primeira vez? Olha, essa é a tensão definitiva de tudo isso. À medida que o cálculo se aproxima da perfeição incontestável, a essência caótica do jogo, que tanto fascina a gente, aguarda nas sombras para ver quem vai sair vencedor desse embate.